Sempre deixei bem claro aqui no canal que a gente gosta de falar sobre música boa, né? E que a brasilidade, meu, é um dos assuntos muito recorrentes por aqui. Sempre que eu posso, eu tento trazer e fazer um resgate de discos brasileiros, né? Que tem uma importância não só nacional, mas também internacionalmente, né? E o lance é trazer coisas que realmente ficam esquecidas por aí, sabe? Ou que então você não vai ter a chance de ver ou ouvir na grande maioria dos canais de YouTube, podcasts, enfim. E particularmente hoje, cara, eu quero trazer um disco de 1969 de um cara que com esse disco marcou um ponto crucial em sua trajetória. É um disco com uma fusão inovadora de jazz, de samba, de soul, de funk até, que acabou refletindo muito na habilidade desse músico em integrar diferentes estilos musicais, criando um som autêntico e vibrante. Hoje, aqui no Minha Vida em Vinil, a gente vai falar de Dom Salvador e seu disco homônimo de 1969. Tá bem legal, gente. Vem comigo conferir. Fala galera, Brode por aqui. Hoje a gente vai falar sobre brasilidades, cara. E a gente vai falar sobre Dom Salvador, né? Que foi nascido, cara, Salvador da Silva Filho e teve uma infância profundamente influenciada pela música. Criado em uma família que valorizava muito a cultura musical, né? Salvador foi exposto a uma vasta gama de estilos musicais desde muito cedo. Esse ambiente prolífico aí acabou servindo como um terreno bem fértil assim para seu desenvolvimento e a da sua paixão, a sua habilidade musical, enfim, que desde muito jovem já vinha demonstrando um interesse particular pelo piano, né? Um instrumento que rapidamente se tornou uma extensão aí da sua, vamos dizer, expressão artística, né? E que, cara, pasme, ele aprendeu a tocar sozinho, né? O interesse de Salvador pelo piano não foi apenas uma mera curiosidade infantil, não, cara. Com dedicação e prática, ele acabou e começou a dominar esse instrumento, o que foi lhe permitindo, assim, explorar diferentes gêneros musicais, né? E a música popular brasileira e o jazz foram dois desses estilos aí que exerceram uma grande influência em sua formação. O jazz, com sua complexidade harmônica e liberdade rítmica, né, acaba oferecendo aí para ele um novo universo de possibilidades musicais. Paralelo a isso, cara, a música brasileira, né, a música popular brasileira, que era muito rica em melodias e ritmos, foi dando aí uma base sólida e diversificada pelo seu crescimento musical, né? E à medida então que ele ia crescendo, essa habilidade ao piano e seu entendimento desses estilos de jazz, de samba, foram meio que se aprofundando. Ele é muito estudioso assim nesse assunto, sabe? Ele acaba passando então a integrar esses elementos aí em sua prática diária de estudos, né? Criando uma fusão que mais tarde aí, cara, acabaria se tornando uma assinatura musical, sabe? Então essa combinação do jazz, do samba, muitas vezes a gente se refere a isso como jazz samba, né? Seria um dos pilares aí da sua carreira, permitindo a ele aí inovar e contribuir de uma forma bem significativa aí para a música brasileira e até internacional, né? Dom Salvador iniciou a sua carreira em São Paulo, cara, mas foi quando ele se mudou para o Rio de Janeiro que ele realmente começou a se destacar no cenário musical brasileiro. Lá na efervescente capital cultural do Brasil, né, Salvador rapidamente ganhou notoriedade como pianista e também como compositor. Ele não se contentou apenas em seguir um caminho convencional, sabe? Em vez disso, foi explorando essa fusão inovadora aí do jazz, do samba e do soul, entre outros ritmos brasileiros. E essa sua habilidade assim de integralizar esses diferentes estilos de uma forma bem harmônica, bem complexa assim, estabeleceu-o como um verdadeiro pioneiro e mesmo inovador da música, né? O jazz samba ou soul samba, vertentes que o Dom Salvador aí ajuda a popularizar tanto, né? São exemplos bem claros dessa mescla toda. Esses gêneros combinam a improvisação e a sofisticação harmônica do jazz com a energia rítmica e o sentimento que vinham do samba, do soul, mas principalmente do samba, né? Essa capacidade dele assim em transitar entre todos esses estilos aí é muito fluida e natural, né? E também é uma das razões pelas quais ele é tão respeitado não só no Brasil, como já falei, mas também internacionalmente. Ao longo de sua carreira, as parcerias também desempenharam aí um papel bem crucial aí, cara, na sua evolução musical. Trabalhou com nomes como Elis Regina, Jorge Ben, Elza Soares, e não só foi expandindo assim o seu território, né? Mas como essas influências foram enriquecendo ainda mais a sua própria música, entende? Cada colaboração ia trazendo desafios, ia trazendo oportunidades, permitindo que ele fosse experimentando, incorporando diversas técnicas, sonoridades, tanto nas suas composições como também nas suas performances. O álbum de 1969, o Dom Salvador, é esse que a gente está falando aqui, ó, é uma peça fundamental na história da música brasileira e também do jazz, né, cara? Esse trabalho aqui marca aí um ponto de virada ao integrar de uma maneira assim bem inovadora
todos esses elementos de jazz, do samba e do soul, que iam criando um som único que, como já falei, via ser conhecido aqui no Brasil como jazz samba ou então soul samba, né? Naquele período, cara, o Brasil vivia um momento de uma efervescência cultural muito grande, apesar de todo o cenário político conturbado com a ditadura militar. A música era uma forma de expressão e encontrou no Salvador um desses porta-vozes aí que, através dessas composições que ele fazia, ia transmitindo aquela complexidade, aquela riqueza da nossa música, né, nossa cultura brasileira. Em 69, cara, o produtor de Salvador, na CBS, trouxe uma pilha de discos de funk e de soul de uma viagem que ele acabou fazendo para os Estados Unidos aí. Então lá ele trouxe Kool and the Gang, Sly and Family Stone, James Brown. Na cabeça dele, cara, era que Salvador podia fazer algo assim meio que semelhante, assim. Mas aí ele meio que se arrepiou com a ideia, assim. Editor, abre aspas aí. Ele fala, eu gostei do que eu ouvi, mas se eu lhe disse, se for para copiar, não vou, disse Salvador. Eu fiz do meu jeito. O resultado é em uma grande mudança em relação ao jazz, cara, acabou se transformando em uma gravação seminal do soul brasileiro, na qual Salvador interpreta o funk americano pelo prisma do samba. A capa desse álbum, então, exibia uma foto de Salvador com um olhar sério, olhando para a câmera, vestindo uma jaqueta de couro, né, com o braço estendido. Essa mesmo aqui, cara. Ó, estendida, né? E na sua frente um punho cerrado, né, cara, como um gesto meio sutil, assim, de tipo, desafiando alguma coisa, sabe? Ele chama esse disco aqui apenas de Dom Salvador e que acaba pegando esse apelido, né? Ele conseguiu reunir um grupo de músicos bem talentosos para esse projeto, sabe? Entre eles, o baterista Edson Machado, que já havia gravado e tocado com Tom Jobim, Luiz Bonfá, Stan Getz, o baixista Sérgio Barroso, que havia tocado com João Gilberto, Deodato, Tamba Trio. Figuras proeminentes da cena musical na época, sabe? E o álbum foi produzido com uma atenção bem assim cuidadosa aos detalhes, né? Que vai resultar numa qualidade sonora que ainda hoje é bem reconhecida e bem admirada. Bom, cara, em seguida, né? Em seguida desse disco aqui, o Dom Salvador acaba lançando uma banda de samba soul, né? Que chama-se Dom Salvador e a Abolição. Ele e os seus companheiros de banda exibiam penteados um pouco mais afro, assim, camisas de abotoar coloridas, com as golas altas, muito antes do movimento soul brasileiro, né? E que foi conhecido como Black Hill, esse movimento, né? Que decolou mesmo aí no final dos anos 70. Esses dias aí que ele tinha, cara, do samba soul, foram um período particularmente meio decepcionante para ele, sabe? Principalmente pelo lado criativo, que ele era um cara muito exigente, assim, e ele exigia muito dos caras e era quase uma década mais velho que os outros que estavam tocando com ele ali, principalmente nesse disco Abolição. Então, no final dos anos 60, logo depois desse disco e tal, o governo brasileiro deu início a uma repressão aos estudantes, né, artistas, ativistas, enfim, e nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, fundadores aí do movimento tropicalista, foram presos no Brasil, né, e também depois foram exilados. Hein. Não estava muito claro se o regime ia que ia fazer com o Salvador, até porque a música dele era instrumental, né? Então ele foi ficando meio frustrado com isso, sabe? Com a indústria da música e até com a banda, que começou por aqui, depois foi para os anos 70, enfim, cara, e tudo isso foi fermentando aí, até a decisão de que ele meio que, por capricho mesmo, falou assim, cara, vou vazar. E ele diz o seguinte, comecei a ficar com o cabelo grisalho. Alguns dos membros dessa banda, da Abolição, né, acabaram virando então a banda Black Hill, que foi reverenciado como o grupo de funk, eles foram chamados, aliás, do Earth, Wind and Fire brasileiro. Dom Salvador também muda-se para Nova York no início dos anos 70, né, onde ele vai buscar aí novas oportunidades e em um ambiente que era propício para essa sua evolução musical, né. Nova York, reconhecida como epicentro aí do jazz mundial, proporcionou então a Salvador um cenário bem vibrante, assim, e até diversificado, né, permitindo que ele mergulhasse assim muito na sonoridade da cidade, sabe? Rapidamente ele se integrou à cena do jazz, tocando em vários bares como Blue Note, como Vanguard, né? E também teve a oportunidade de se apresentar ao lado de músicos bem renomados. Durante essa estadia que ele teve em Nova York, cara, Salvador colaborou com artistas influentes como Herbie Mann, Charlie Rose, né? Ampliando então esse seu repertório e ainda enriquecendo esse estilo que ele tinha. Essas colaborações que teve, ainda assim, cara, foram permitindo que ele experimentasse novas fusões aí ao jazz, ao samba, enfim, ao soul, que foram criando cada vez mais aquele som único, com raízes brasileiras que tanto tinha sido influenciado e que ele
e acabava influenciando os outros também, né? E essa interação com outros músicos, essa escola que ele teve, foi assim, muito importante, pois é, ele foi criado num ambiente de troca cultural muito intenso, né? E as influências musicais aí de Nova York também foram determinantes para o estilo dele, cara. Ele, além de tudo, cara, ele acabou absorvendo aí elementos do bebop, do hard bop, do soul jazz, né? Que vai sendo tudo incorporando em toda essa carreira dele, né? Essa diversidade cultural aí, permitindo então ele explorar novas sonoridades e técnicas. E quando ele viveu em Nova York, ele não apenas foi se aprimorando como músico, mas também consolidando seu papel como um inovador nesse cenário todo aí que eu já falei do jazz samba e do soul samba, né? Cara, o impacto dele, do Dom Salvador na música brasileira é assim, inegável. A gente não tem como dizer que não teve, né? Porque a sua capacidade de fundir esses estilos e criar algo novo que era algo novo, né? Então, até então, né, cara, ele foi bem pioneiro. Popularizou o jazz samba, o soul samba, e ainda deixou uma influência para grandes gerações de músicos que veio depois, né? E principalmente essa trajetória que ele teve em Nova York aí, foi um momento de muita, como é que eu posso te dizer, cara, solidificar o seu papel como um músico inovador e também visionário, cara, no cenário musical do mundo inteiro aí. E esse disco aqui, cara, é um disco maravilhoso. São 12 músicas que você vai ouvir. É um disco bem curtinho, cara, tem 30 e poucos minutos. Tem uma versão muito bacana de Asa Branca aqui de, sei lá, 2 minutos. Ele faz uma versão aqui de País Tropical também, do Jorge Ben, né? Na época Jorge Ben, né? Jorge Benjor. Tem uma música do chamada Sambalu, cara, que é uma das músicas mais legais desse disco aqui. Tem Folia de Reis, então, tipo assim, cara, muita música legal mesmo, sabe? Que você vai ouvir, todas instrumentais, algumas com tom de melancolia, a maioria com tons divertidos e com uma técnica bem aprimorada que você vai gostar, tenho certeza, cara. Esse aqui é um daqueles discos, né, que eu comprei, até fiz um vídeo, se você clicar nesse cardzinho aqui, ó, da minha experiência trazendo discos que foram lançados pela Sony Music e que não foram lançados no Brasil, cara. Esse aqui é um deles, o Dom Salvador. Tá aqui, ó. Vamos fazer assim, vai ficar melhor. Tá escrito aqui, Dom Salvador. Veio do Japão, tá? Então tem o obizinho aqui, ó. Junto aí, pra fazer ficar mais bonito. Uma capa bem simples, capa branca. Eu já mostrei isso e todos eles ali pra vocês, cara, nesse cardinho que passou aí, tá bom? Então é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais pessoas da brasilidade pra gente tratar aqui, pra gente conversar, bater um papo bacana. Então, Salvador é demais, cara. Se você não conhece, vá ouvir. E esse disco aqui, particularmente esse disco aqui, que é sensacional, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que tá curtindo Minha Vida em Vinil, cara. Não se esquece, ativa aqui a notificação com o sininho aqui embaixo, tá bom? Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se fizer sentido para você compartilhar. E é isso, comenta aí embaixo, cara, o que você achou desse vídeo. Se tá legal, se não tá, o que você tá achando do Dom Salvador. E se você tiver alguma sugestão de pauta de brasilidade, alguma coisa que não passou por aqui, tem muita coisa guardada por aqui que a gente vai fazer. Muito vídeo bacana, tá bom? Beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!